Fala galera do nono ano, estamos aqui para mais um vídeo para ajudar vocês na atividade de história dessa semana, que fala sobre o Tratado de Versalhes e a crise de 1929. O Tratado de Versalhes é o tratado que colocou um fim na Primeira Guerra Mundial e atribuiu qual era a culpa de cada um no conflito que devastou a Europa. A Primeira Guerra Mundial deixou os países europeus totalmente destruídos. E também o Tratado de Versalhes definiu quais eram as novas fronteiras do continente europeu, porque muitos países acabaram na Primeira Guerra Mundial que nem existiam mais, diante de tanta destruição que tinha acontecido e diante de países como o Império Alemão, por exemplo, que durante a Primeira Guerra conseguiram expandir as suas fronteiras, mas depois que foram derrotados, tiveram que voltar à forma original. E aí aqueles territórios que eles tinham conquistado queriam também a sua própria independência, não queriam voltar a ser os países que eram antes. Então, durante o Tratado de Versalhes, tudo isso foi negociado, foi arrumado, mas de um jeito muito vingativo, principalmente por parte da França e da Inglaterra, porque elas conseguiram convencer os outros países que assinaram o tratado de que a culpa toda da Primeira Guerra Mundial era do Império Alemão, e eles que deveriam pagar por todos os custos da guerra, os custos financeiros, os custos de vidas perdidas, os custos de alimentação, de armamentos, de território, enfim. O Império Alemão teve um grande prejuízo por causa da ganância e da vingança, principalmente da Inglaterra e da França. Isso colocou a Alemanha, que depois da Primeira Guerra Mundial vai se transformar numa república, numa situação econômica muito difícil, totalmente endividada, totalmente quebrada. Isso, por sua vez, vai dar surgimento a uma sensação de vingança e de rancor por parte dos alemães, que vai fazer com que líderes que defendiam ignorar o Tratado de Versalhes crescessem. Um deles vai ser um cara chamado Adolf Hitler, que de 1918 até 1930 vai ser um líder político que vai crescer muito em influência dentro da Alemanha, defendendo justamente que a Alemanha ignorasse completamente o que dizia no Tratado de Versalhes e retomasse sua vida. A gente vai ter consequências, portanto, do Tratado de Versalhes, do fim da Primeira Guerra Mundial, lá na elaboração, no surgimento da Segunda Guerra Mundial, que vai ser bem pior que a primeira. Mas se alguns saíram totalmente quebrados da Primeira Guerra Mundial, outros ganharam muito dinheiro. Esse foi o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ganham muito dinheiro vendendo armamento, vendendo comida e emprestando dinheiro para os países europeus que participaram da guerra. Depois que a guerra acabou, os Estados Unidos emergiram como o país mais rico do mundo, de tanto dinheiro que os países europeus deviam para eles. Isso causou um sentimento de muita euforia nos Estados Unidos. Muitas pessoas enriqueceram, muitas pessoas conseguiram empregos, as pessoas tinham um poder de consumo muito grande. Isso fez com que elas contraíssem cada vez mais dívidas, se endividassem mais. Por quê? Porque tinha a ideia que sempre conseguiriam ganhar mais dinheiro e mais dinheiro, porque o país vivia um momento muito bom, então gastos eram permitidos. Não importa o quanto aquele estadunidense gastasse, ele sempre tinha a ideia de que ele ia conseguir pagar aquela dívida, porque eles estavam ganhando muito dinheiro naquela época, comprando muitas coisas. Eles eram o país mais poderoso do mundo. Tinham se tornado após a Primeira Guerra Mundial. Isso teve um limite. Apesar dos anos 20 nos Estados Unidos serem conhecidos como os loucos anos 20, porque as pessoas começaram a gastar de forma desenfreada, isso teve um limite em 1929, quando a situação econômica no mundo virou. Os Estados europeus não conseguiam mais pagar suas dívidas com os Estados Unidos e começaram a dever. Isso causou falta de dinheiro nos bancos dos Estados Unidos, e esses bancos começaram a cobrar com juros maiores e com prazos menores os seus próprios cidadãos para que pagassem suas dívidas, que eram gigantescas.
Isso causou um efeito em massa dentro dos Estados Unidos, que as pessoas simplesmente não conseguiam pagar as dívidas que tinham e começaram a vender os imóveis, os carros, os bens. Empresas começaram a quebrar porque também não tinham como pagar suas dívidas com os bancos. E como as pessoas não tinham como pagar as dívidas, os bancos não tinham dinheiro para emprestar mais para os outros países ou para comprar coisas de outros países. Isso acabou afetando, por exemplo, o Brasil, porque os Estados Unidos comprava muito café do Brasil, que era o principal produto do Brasil naquela época, e simplesmente pararam de comprar esse café. Isso causou um prejuízo econômico grande no Brasil e em outros países do mundo, que os Estados Unidos também compravam outras coisas. Então essa foi conhecida a crise de 1929, uma crise econômica que começou nos Estados Unidos, no endividamento sem precedentes dos cidadãos, numa falta de dinheiro dos bancos, que na hora de começar a pagar não tinham mais dinheiro para pagar nada, e causou um efeito bola de neve, que foi começando a faltar dinheiro em todo o sistema financeiro mundial, que essa época já é interligado. Os países compram coisas uns dos outros da forma como é hoje, de forma quase instantânea, e causou uma falta de dinheiro geral e uma parada no comércio geral, porque ninguém mais tinha dinheiro para comprar de ninguém. Essa crise de 29 vai causar um empobrecimento muito grande nos Estados Unidos e também no mundo inteiro, com a exceção de um país que não era ligado no comércio mundial, que é a União Soviética, que nós vamos estudar na aula da semana que vem. Certo? Então vocês vão leiam aí para entender um pouco mais como é que foi a crise de 29 e o que determinava o Tratado de Versalhes. E vamos à atividade dessa semana, que para fazer a atividade da semana vocês vão ter que ter entendido muito bem o que aconteceu no Tratado de Versalhes e na crise de 29. Que é o seguinte: na questão 1, observe o cartaz abaixo. Ele é uma cena dos Estados Unidos após a crise de 29. A fila é para as pessoas adquirirem alimentos de graça, pois não possuíam mais dinheiro para comprar. Então vocês podem ver que tem uma fila de pessoas aqui, né? Tem uma fila aqui. E elas estão na frente de um cartaz que tem uma família no carro ali e uma frase escrita aqui e uma frase escrita aqui. Uma frase escrita aqui também. Então vocês vão analisar isso daqui, vão comparar com o que aconteceu na crise de 29, que empobreceu muitas pessoas, e vão primeiro traduzir a frase as frases, no caso, né, que aparecem no cartaz, e escrever aqui embaixo qual é que é a tradução. Então vão traduzir essa frase aqui: World's Highest Standard of Living. E essa daqui também, ó, There is no way like the American way. Vocês vão traduzir essas duas frases e vão escrever aqui embaixo. Pode usar o Google Tradutor, pode usar o dicionário de inglês, o que vocês quiserem. Na B, há uma contradição entre as frases do cartaz e a fila, que era para comprar para pegar alimentos de graça. Qual é que é essa contradição? Ou seja, tem uma coisa aí que não combina com a outra. O cartaz está mostrando um estilo de vida ali, que é a família feliz no carro, e a fila é de pessoas completamente sem dinheiro para comprar pão, para pegar alimentos de graça, para pegar uma sopa, um pão, uma verdura, porque elas não tinham dinheiro para comprar nada por causa da crise de 29. Qual é que é essa contradição entre a frase do cartaz, entre o cartaz diz ali, o que o cartaz diz, e a fila para pegar alimentos de graça? A questão 2 também é a análise de uma imagem combinando com o texto da atividade dessa semana. Aqui na imagem nós temos um general, né, com a sua espada, cravando um papel com os termos do Tratado de Versalhes. E aqui diz o que dizia no Tratado de Versalhes, tá? Todas as palavras aqui. Então vocês vão traduzir o que está escrito nesse cartaz, que eu passei ali que eu destaquei em amarelo,
e vão dizer a qual parte do tratado essas palavras do cartaz faz referência. Qual parte do Tratado de Versalhes, o que está escrito ali nos termos da imagem, da charge, faz referência. O Tratado de Versalhes fala uma coisa, e essa charge aí, ela está satirizando justamente o que dizia no Tratado de Versalhes. O que é? No momento que vocês traduzirem, se vocês tiverem entendido o que diz o Tratado de Versalhes, vocês vão perceber, certo? Essa é a atividade dessa semana. Leiam com bastante atenção, tanto o texto quanto as imagens. Façam com bastante calma e qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp, certo? Até mais.